George. Olá, tudo bem? Boa noite, professor Olá, George. boa noite, Boa professor. noite, tudo ótimo. Boa noite, gente. Vamos começar. Sejam todos bem-vindos ao Concede Convida. Hoje o nosso convidado é o professor George. Vou ler aqui rapidinho uma biografia, né? Professor George é professor de Direito Constitucional e Filosofia do Direito, mestre em Direito Constitucional pela UFC e doutor em Direito pela Universidade de Coimbra, além de juiz federal e juiz do TRE Ceará. Boa noite de novo, professor George. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, antes de passar a palavra para a professora Jéssica, a gente queria que o senhor contasse inicialmente como foi a sua experiência no CONCED 2, né, no segundo Congresso Cearense de Direito Eleitoral. Foi primeiramente uma experiência maravilhosa por ser dos velhos tempos, né, de evento presencial, né? Então, isso já dá um gostinho especial, já dá para lembrar, né, como era bom, né, a gente ter aquele período em que a gente podia confraternizar, podia se encontrar com os amigos, né, se falar de perto sem precisar de máscara. Então isso por si só já é uma lembrança boa. Mas eu lembro que de fato foi um evento bem grandioso, né? Foi assim, dos eventos que eu participo, né? Esse foi um dos maiores, e um público especializado, né? E realmente expositores fantásticos. Eu falei na época lá sobre judicialização da megapolítica, que também era um tema bastante cadente na época por conta do impeachment, né, daqueles debates todos sobre o controle jurisdicional dos atos do Congresso Nacional e fora outros problemas, como, por exemplo, a candidatura do Lula, que na época ainda não estava sendo discutida, mas era um debate frequente também, já naquela época. Você, professora Jéssica. Professor Jorge, boa noite, bem-vindo ao Concede Convida. Foi interessante o senhor falar, né, da sua participação no Concede, abordando o tema da judicialização da megapolítica, e a gente gostaria de saber do senhor, a partir da sua experiência concreta, né, como magistrado eleitoral, agora como titular, principalmente a partir do cenário, né, empírico das eleições de 2020, esse tema, né, ele continua sendo atual, a judicialização da megapolítica. Como é que o senhor enxerga, né, esse tema 2 anos após, né, o Concede, o segundo Concede? Obrigado, Jéssica. De fato, para mim foi uma mudança de perspectiva muito grande, porque quando eu analisava, enquanto pesquisador, a judicialização da megapolítica já há algum tempo, nos meus debates de direito constitucional, o foco era mais filosófico de ciência política e focando muito mais na atuação da jurisdição constitucional, que a gente pode chamar de uma jurisdição mais estrutural, né, digamos assim. E a justiça eleitoral, né, que eu sou suplente desde há 2 anos e agora me tornei titular, ela é, por excelência, né, um órgão de controle da política no sentido de eleições, de gastos com campanha. Então, quer queira, quer não, a Justiça Eleitoral também faz parte desse processo, né, de judicialização da política, porém, não talvez da mega política. Talvez o TSE, né, ele possa, em alguns casos, ser chamado, né, de um órgão, né, de estar atuando como controlador da megapolítica. Mas nós aqui no TRE, como estamos numa esfera mais local, né, no caso concreto atual, muitos casos de eleição municipal, então é menos megapolítica, mas muito política, né, no sentido de ser um controle jurídico daquilo que o sistema político faz, né? Tal como previsto na Constituição. Esse é o papel da Justiça Eleitoral previsto na Constituição. Eu tenho só mais uma pergunta para o senhor, né? Como um estudioso de direitos fundamentais também, né? Tem livros publicados na área com atualizações bastante interessantes.
E eu gostaria de saber se você poderia compartilhar conosco, e aí pode ser sua opinião própria e também acadêmica, se as vozes das ruas, elas influenciam o julgador, né? Pode ser uma fala a partir da perspectiva também, dentro desse contexto, né, dos direitos fundamentais. Perfeito. Essa é uma pergunta um pouco difícil de responder, né? Porque tradicionalmente, a gente pode dividir essa pergunta em uma pergunta sobre como a justiça é, de fato, e como ela deveria ser. E, tradicionalmente, a gente pensa a justiça como uma justiça segurando a balança, cega, e, portanto, tentando decidir de modo equilibrado, sem estar curvada às pressões populares ou a pressões mesmo políticas e econômicas. Essa é a ideia de justiça imparcial, independente que todos desejam. Mas na prática a gente sabe que é muito difícil, já que os juízes também fazem parte do povo, né? É muito difícil que não haja algum tipo de influência da pressão popular, da opinião pública, da mídia, dos meios de influência, de modo geral, da sociedade, nas decisões. Isso, em alguns aspectos, é bom, né? Porque faz com que os juízes olhem para a realidade e tenham realmente uma preocupação com o impacto social de suas decisões, mas, por outro lado, em alguns casos, né, pode ameaçar a ideia de imparcialidade e independência e a ideia central da jurisdição como órgão contramajoritário, né? A justiça, né, especialmente a justiça que atua no controle do poder, ela é, por excelência, uma justiça que tem como foco, né, como parâmetro de decidir a Constituição, em particular os direitos fundamentais. E, muitas vezes, para decidir em favor da Constituição e dos direitos fundamentais, isso pode se chocar com a vontade majoritária, com a vontade de alguns grupos. E, portanto, nesses casos, né, por dever constitucional, né, é imperativo que o juiz siga a Constituição, mesmo que isso possa causar algum tipo de incômodo, né, na sociedade. Ou né, nas vozes das ruas, como foi dito aqui. Mas, de qualquer modo, eu acredito que essa relação entre vozes da rua e decisão judicial, ela é inevitável, não tem como evitar isso. A questão toda realmente em que medida, né, deve haver uma subordinação das decisões às vozes da rua. Eu acho que não deve haver essa subordinação, mas em que medida o juiz pode, né, talvez, tentar ouvir essas vozes para, talvez, até encontrar horizontes melhores de decisão, né, e fazer uma interpretação mais próxima da realidade. É o dever de imparcialidade sem ser insensível, né, com o caso. Lógico que são pessoas que estão julgando, então esse freios e contrapesos, essa questão aí da razoabilidade, como muito bem posta. Eu lembro bem do Max Weber, que fala que é impossível você ser totalmente imparcial, né? Todo mundo tem algum viés. Nem que seja para escolher o objeto de pesquisa. Ele fala até que você vai fazer uma pesquisa sobre matemática, que é uma ciência exata, tem um viés, nem que seja para escolher o tema que você vai pesquisar. Então, assim, todo mundo tem algum tipo de viés, todo mundo, de certo modo, tem um pouco de parcialidade, mas aí na posição do juiz é claro que se tem que prevalecer o direito, tentar ao máximo evitar esse chamado das ruas e agora das redes sociais também, que vem com muita força, né? Professor, eu primeiro gostaria de dizer que é uma satisfação enorme estar aqui nessa live. Eu acompanho o trabalho do senhor há muitos anos, eu sou um fã, tá? O direitosfundamentais.net blog é excelente, né? Quando eu era ainda, não vou dizer dado, até para não confessar a minha e a do senhor, mas acompanho há muitos anos, né? E o blog, o direitosfundamentais.net, ele trazia temas complexos com uma linguagem já muito simples, né? O que era difícil a gente encontrar em sites do direito. E a gente já está, hoje a gente está na discussão de visual law, de tentativa de direito com linguagem mais simples, e o senhor já vem fazendo isso há muitos anos. Então, eu já lhe parabenizo por essa sua atuação na internet. No Instagram também é maravilhoso os posts que o senhor faz, né? Com casos, sobretudo casos dos Estados Unidos e casos interessantes que acontecem no mundo, trazendo para a nossa realidade, para que a gente possa ter essa noção de direito comparado. Então, assim, sou um fã. Estou aqui me declarando fã mesmo, tá, do senhor, porque acho que é um trabalho que o senhor já fazia antes, né, e que agora o pessoal está começando a falar de simplicidade no direito. Não que não tenha profundidade, os temas eram
só tem... O Rodrigo só tem um defeito, ele gosta de entregar a idade da gente, sabe? Ele vai conduzindo as perguntas. Pois é. Não, mas aí nós somos admirador. jovens, né? Porque quando a gente fala assim, mas, enfim, o blog já tem muito tempo, pelo que recordo, faz muito tempo que acompanho. Sempre ia pesquisar algum tema mais complexo e me deparava com um artigo publicado pelo Jorge Momenstein e eu ficava tranquilo. Bom, agora eu vou entender esse assunto aqui, porque realmente é um texto que tem uma didática realmente particular e muito boa de a gente entender. O professor, aproveitando o gancho, né, dos direitos fundamentais, que é realmente o seu tema mais importante, é o tema que lhe trouxe mais pesquisa, que o senhor fez mais pesquisa, né, enfim, que tem uma atuação mais destacada, falando um pouquinho de direito fundamental e direito político. Né? A gente sabe, eu acho que nisso a gente concorda, que direito político é direito fundamental. A Convenção de Direitos Humanos americana, a Convenção Americana de Direitos Humanos, né, o Pacto de São José da Costa Rica e outros pactos, né, todos os tratados internacionais estabelecem os direitos políticos como direitos fundamentais. Sabemos também que direitos fundamentais, de certo modo, e em algumas situações podem sofrer restrições. O próprio Pacto São José da Costa Rica traz restrições em relação a possibilidades de restrições, lista algumas possibilidades de restrição em relação a direitos políticos, ele elenca nacionalidade, idade, capacidade, instrução, né, enfim, domicílio e condenação penal no juiz competente. Eu sei também, aproveitando que o Frederico Alvim está aqui na nossa plateia, que é um grande estudioso do tema inelegibilidade, eu recordo bem da palestra que ele deu, não lembro se foi no Concede 1 ou no Concede 2, e ele é um crítico, não um crítico feroz, mas ele é uma pessoa que tem uma análise bem pontual sobre a lei da ficha limpa, e ele traz, assim como também o Marcelo Peregrino, o Luiz Magno, a ideia de que a lei da ficha limpa viola a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, e que nós temos uma inflação de inelegibilidades. Tem um artigo do Frederico Alvim, inclusive, que ele faz o estudo comparado, Brasil, Argentina, México, Espanha e Portugal, e a gente tem, só de inelegibilidades combinadas, 28 restrições a direito político. Lá na Argentina e no México tem em torno de 20, ou seja, a gente tem, que é o segundo colocado, digamos, no estudo dele, né? Lá se tem 20 restrições, em Portugal você tem 10, em Espanha você tem 11, aqui a gente tem 28. Lembro também que ele citou que no Brasil, a cada 8 dias, a gente tem um prefeito cassado. Então isso preocupa, porque eu lembro também, no debate da lei da ficha limpa, que alguns diziam que era uma lei autoritária. Autoritária no sentido de que retiraria do povo, né, o direito de decidir, o direito de escolher o seu candidato e escolher aquele que vai comandar os seus destinos. E aí minha pergunta fica, né? Será que o problema está na lei? Será que há um problema na lei? A primeira pergunta seria essa. Será que há um problema na lei? Será que a Justiça Eleitoral está pesando demais essa mão? O que é que a gente poderia aí ter em relação a esse tema para que a gente tivesse um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de consciência de que, bem, realmente o problema talvez esteja no nosso povo, nos candidatos, ou não, a gente tem um problema estrutural relacionado à legislação e talvez à atuação da Justiça Eleitoral. Então eu queria que o senhor, se fosse possível, tratasse um pouco dessa questão que é muito importante aqui para toda a sociedade, né, e para quem acompanha as eleições de modo geral. Esse é um tema muito interessante, né? Um tema delicado também, com, né, uma gama de questões em torno dela, mas você tem que perceber que, pelo menos a minha percepção, é que grande parte das restrições que existem às candidaturas, né, a questão das inelegibilidades, são mecanismos de ampliar as igualdades de oportunidade. Né? O que eu percebo é que o que a lei, né, visa coibir é o uso, né, de algumas estratégias ilícitas que possam ameaçar a rigidez da igualdade de condições de oportunidade e assim você esvazia o sentido do próprio direito político. Você imagina uma situação, né, em que um governante pratica todos os crimes do mundo para continuar no cargo. E ele continua praticando o crime circularmente para se eleger. Né? O próprio crime visando a manutenção do poder.
Então, numa situação como essa, você só tem um candidato com chance de ganhar, que é aquele candidato que se cercou de meios criminosos para obter aquela condição de favorito, né? E aí os outros não conseguem acessar o cargo público. Então, no fundo, você está excluindo toda a gama de pessoas que não têm crime nas costas da chance de concorrer. Logicamente, pensando aí, muitos, não é o caso genérico, né? Não estou generalizando em termos de lei da ficha limpa, porque tem situações realmente que são crimes menores, são situações que não é aproveitamento de locuplamento de verbas públicas, né? Pode ser. Tem esse outro problema, né? Colocou todo mundo mais ou menos no mesmo patamar, inelegibilidade de 8 anos, enfim, como se tudo fosse igual também, né? Mas aí é outro assunto, né? Outra coisa. Mas em grande parte, pelo menos na pouca experiência que eu tive, na época que eu era suplente, na época dos registros, principalmente candidatura, né, o que eu percebi é que grande parte dos casos envolvia realmente TCU, Tribunal de Contas, Tribunal Municipal, julgamento de contas, né? Esse era o grande norte, assim, do tribunal, e de fato, né, o viés do tribunal é confirmar a condenação do TCU, dos tribunais de contas, de modo geral, como causa de inelegibilidade. E aí, nesse contexto que eu digo, né, se a gente for fazer uma análise estatística, né, eu não estou contando aqui quantos são as hipóteses de inelegibilidade, mas quais são as que são mais frequentes, eu acredito que a do julgamento de contas seja mais frequente, né? Posso estar enganado, teria que ver aí exatamente enfim, precisaria de uma análise de dados aí para saber qual é o caso que se repete com mais frequência. E esse é o tipo de caso que a meu ver, me parece onde a lei de ficha limpa tem um papel importante, justamente para evitar, né, que os agentes públicos utilizem o cargo público para continuar no cargo público, né? Essa me parece a principal função da ideia de inelegibilidades. Agora, é óbvio, né, de fato, que você vai encontrar, com qualquer situação, excessos, né, na aplicação, mas são excessos, né, que podem ser revistos em grau de recursos, revistos, inclusive, né, nos debates, né, até porque dentro do tribunal do TRE nós temos 7 pessoas com visões de mundo diferentes, né? É muito frequente haver essa preocupação com os excessos, e eu lembro que em alguns casos eu fui vencido, né, porque eu tendendo ainda a ter uma posição mais rigorosa, percebia que, de fato, se buscava fazer uma espécie de análise de razoabilidade, né, da conduta do gestor, e o que me parece prudente, né? Eu na ocasião, não sei se por falta de experiência, porque eu ainda estou em processo de aprendizagem, mas porque, de fato, eu não conhecia, assim, não tinha tempo também, porque é tudo muito rápido, né, na Justiça Eleitoral, de analisar a fundo todo o processo administrativo que culminou na rejeição das contas. Eu acabava por ter um juízo de deferência, né? Um juízo de deferência. Não cabe a mim entrar no mérito do TCU, mas do Tribunal de Contas, mas de fato acho que a tendência hoje é que você faça uma análise minimamente, né, da razoabilidade daquela rejeição, porque às vezes é um aspecto realmente banal, né? Eu peguei um caso, eu acho que eu até fui vencido, eu acho que a doutora Camille, né, ela foi a condutora, né, do voto vencedor, em que eu reconheci a inelegibilidade porque houve um atraso no pagamento de um tributo de R$3.000 no mês de dezembro, né? E aí, aparentemente, no mês seguinte, o candidato pagou, mas foi no ano seguinte, né, na gestão, no exercício seguinte. Isso gerou a rejeição de contas no ano anterior e, de fato, fui vencido nesse caso. Talvez até hoje eu esteja convencido de que talvez a solução tenha sido realmente não ir pelo campo da inelegibilidade, né? Mas, na ocasião, o meu entendimento é que não cabia ao tribunal fazer uma avaliação do mérito da decisão do Tribunal de Contas, até porque eu não tinha material estatístico, contábil, né, para fazer a análise. E o que torna mais difícil a vida do julgador aí é saber até em que ponto ele tem que analisar para não deixar interferir esse cargo público, essa função pública, e na medida também que ele não pode tutelar a vontade do sufrágio universal. Enfim, então você fica nessa linha muito tênue, onde circula isso tudinho.
E em relação a essa inelegibilidade, né, do julgamento das contas, eu acho que tem outra dificuldade ainda também, acho que a gente poderia trazer aqui para debate, que é a própria estrutura, né, dos municípios brasileiros, a gestão um pouco desorganizada, até onde é dolo ou até onde é, às vezes, desorganização, às vezes a pessoa substitui um cargo, né, um secretário, vai ordenar a despesa, é muito difícil mesmo. E cabe à justiça, né, cabe à justiça eleitoral fazer essa análise da decisão do Tribunal de Contas e realmente deve ser muito desafiador, né, tá entre a elegibilidade, a garantia, né, da elegibilidade e, ao mesmo tempo, tentar fazer esse filtro que a própria Constituição tenta, né, estabelecer para resguardar a normalidade das eleições. É um dilema difícil mesmo. O engraçado disso aí tem uma súmula, né, a súmula 41, que diz que a Justiça Eleitoral não pode revisar as decisões do Tribunal de Contas, como não pode revisar de nenhum outro tribunal, mas, ao mesmo tempo, ele tem que, embora não tenha uma competência clara nesse sentido no Código Eleitoral, nem na Lei Complementar 6490, ele vai precisar verificar se aquele acórdão do Tribunal de Contas ele se qualifica dentro da linha G do artigo 1º do inciso 1. Essa é a grande dificuldade. E ainda com o acréscimo da questão também agora das contas de prefeito, né? Tem essa discussão sobre a competência da Câmara, se é tribunal. Eu tenho particularmente uma visão sobre isso, depois eu posso até passar para vocês, mas é uma dificuldade enorme mesmo. E essa análise é justamente o papel do julgador da Justiça Eleitoral. É saber se aquela desaprovação de contas, de fato, torna a pessoa inelegível ou não. Sem mexer. Pensar exatamente se aquele ato lhe torna a pessoa inidônea, né? Será que, por exemplo, data vênia, né, que é da decisão que o senhor tomou inicialmente, talvez hoje esteja convencido de que não teria sido o melhor caminho, né? Mas será que a pessoa se torna inidônea o suficiente para ocupar um cargo porque em algum momento talvez um secretário atrasou o pagamento de uma conta que depois foi paga? Será que vale a pena restringir o direito fundamental? É um direito fundamental, né? A elegibilidade por conta disso, considerando a realidade de estrutura, a gente sabe que no interior os salários são baixos, a estrutura é precária, a dificuldade de capacitação. Então, assim, tudo isso, e aí veio também a Lindgren, né, que traz também preceitos que são interpretativos importantes para a condução não só do julgamento de contas, mas também para os julgamentos em todos os tribunais. É um tema espinhoso mesmo, e acho que a Justiça Eleitoral precisa avançar um pouco em relação a ele, porque a gente vê pessoas até sem querer participar da política, sem querer ser ordenador de despesa, porque exatamente por qualquer deslize, mínimo que seja, pode ali ter contas rejeitadas, e a depender da interpretação que se dê no Tribunal Regional Eleitoral, na Justiça Eleitoral como um todo, ele ficará inelegível. Então, realmente, assim, não deve ser fácil ser juiz, doutor George. Sofreu uma sanção capital, né, que é retirar a capacidade e por 8 anos, né? Por 8 anos. Professor Jorge, me deram aqui a árdua missão da gente fazer uma brincadeira aqui de prever o futuro, já que o nosso tema do CONSED são o futuro das eleições e as eleições do futuro. Nós temos aí uma codificação vindo, uma codificação eleitoral nova, com algumas normas também de processo eleitoral, mas não só isso. Eu queria que a gente fizesse mesmo um exercício de, como o meu amigo Rodrigo fala, de prever o futuro, porque você vê que a eleição por celular ela já está aí. Você vê que o ministro Camargo Veloso falou aqui para a gente que o Barroso, presidente do TSE, o ministro Barroso, ele criou um grupo para pensar o futuro. Não que isso vá ser posto em prática, mas já pensar o futuro. E aqui eu pensei naquela questão lá dos Estados Unidos, foi muito recorrente, a questão da Cambridge Analytics, onde o algoritmo começou a influenciar nas redes sociais e você teve um direcionamento lá nas eleições, quer dizer, um possível direcionamento lá nas eleições dos Estados Unidos. Eu queria que você fizesse esse exercício aqui com a gente e qual a sua perspectiva de futuro das eleições? Segurança, será que os algoritmos vão conseguir votar pela gente? Isso é um direito fundamental de cada cidadão? E em que ponto isso é mais um exercício mesmo para a gente fazer nesse que nós vamos tentar fazer nesse. E queria aqui, antes de encerrar a pergunta, professor, agradecer a sua participação, ao seu tempo aqui dado para o Congresso, para o Conselho. Nossa intenção aqui sempre é difundir o conhecimento eleitoral, isso não só para professores ou doutrinadores, mas também para a
toda a população, para todos do povo que precisam conhecer das normas e não se afastem da política, porque tudo passa pela política. Então, a gente precisa desses momentos, a gente precisa desse congresso, a gente precisa dessa difusão de conhecimento do direito eleitoral e da própria democracia em si para fortalecê-la. Então, eu queria agradecer aqui ao professor pela a generosidade de abdicar um tempo e participar com a gente. E também sonhar aí, já também fazendo isso, que a gente possa fazer nosso evento presencial com aquela nossa boa organização e aquela conversa de entre uma palestra e outra, a gente poder fazer esse network, encontrar os amigos e poder conversar sem máscara. Aqui no Instagram é muito bonito, ficar todo mundo longe, todo mundo sem máscara, mas isso é uma realidade que nós queremos pessoalmente, né? Professor, por favor. Obrigado. Pensar em futuro, né, tem que saber se é um futuro próximo, ou seja, eleições de 2021, que já é quase presente, né, de 22, né, ou um futuro um pouco mais distante. Para o futuro próximo, eu acho que a gente não vai ser fácil, né? Eu acho que nós teremos aí uma dificuldade. Eu não creio que você vai conseguir transformar a justiça eleitoral num baluarte, né, de segurar a democracia, porque talvez as forças que existem, né, vão além, né, das possibilidades da justiça, das instituições como um todo. A gente vive uma sociedade muito polarizada e de fato, é sempre um risco, né, para a gente saber o que vai acontecer e torcer para que tudo ocorra da melhor forma possível, que haja um amadurecimento. Eu acho que toda eleição gera algum tipo de amadurecimento, qualquer que seja o resultado. E portanto, o que a gente espera é que a gente tenha uma eleição que, sabendo que vai ser conturbada, né, que ela esteja dentro dos limites do aceitável democraticamente, do que a democracia permite e recomenda, né? Plural, com debates, com grupos acirrados defendendo seus candidatos. Isso é muito bom, mas desde que não vá para a violência, desde que não vá para o discurso de ódio, desde que não vá para fraude, ameaça, né, algo do gênero. Então esse é o futuro próximo. Eu acho que a pergunta está mais preocupada com o futuro mais utópico, né, mais de a desejo, ideia é 30 né? anos, professor. Na primeira live eu fiz a referência ao filme De Volta para o Futuro, né? De Volta para o Futuro 2, né? O Marty McFly saiu de 1985 e foi para 2015. Algumas coisas lá que se previu naquele filme aconteceram, como a gente está fazendo aqui essa videochamada, né? Outras não, os carros não estão voando, né, ainda. Rodrigão, vou fazer aqui outra referência a outro filme, Os Jetsons. Você assistiu Os Jetsons? Olha, já entregando a idade. Os Jetsons, você via o pessoal falando toda a realidade. Exato, bem lembrado, fazendo reunião por videoconferência, falando com gente do celular, aquela videochamada. Então, tudo aquilo que a gente pegou na infância. Não falar então a gente tem que fazer esse exercício. Né? Pronto. Então, assim, que eu pensando num pouco mais de futuro, né, o que eu penso, né, primeiro, tecnologia, né, já faz parte das eleições, acredito que vai fazer cada vez mais parte, não só, né, no aspecto de facilitar, né, da tecnologia como instrumento, né, positivo de democracia, né, de consulta popular, mas também, né, de manipulação, né, o que vem o risco, como foi dito aí. Eu acredito que a tecnologia é um instrumento, como qualquer instrumento é ambivalente, né, ela tem seu ponto positivo, informa, permite a circulação de ideias, permite que pessoas que antes não tinham voz consigam divulgar suas ideias para um público enorme, a baixo custo. Mas, por outro lado, tem a questão realmente da manipulação, tem a questão dos algoritmos cada vez mais poderosos, tem a questão das fake news, né, do discurso de ódio, que também, né, é um mal que esse mundo tecnológico tem proporcionado. Do ponto de vista da justiça eleitoral, o que eu espero, né, é que nós tenhamos uma justiça eleitoral que aproveite o lado bom da tecnologia. Por exemplo, né, amanhã eu vou levar um julgamento em que eu vou fazer uma análise de dados, né, de um caso lá de fraude, em que a transparência, né, a divulgação dos dados pelo TRE foi fundamental, né? O TRE disponibiliza os dados de todas as eleições publicamente para quem quiser fazer uma análise de dados.
Então, esse é um aspecto positivo do direito à informação, você saber quem foi mais votado, quantas mulheres foram votadas, né? Então, isso tem um potencial muito interessante do ponto de vista de compreender, né, melhor a eleição, né? Inclusive os vieses, né, que ocorrem na eleição. Acredito também um aspecto que eu acho que poderia ser mais valorizado aqui no Brasil, é algo que já existe em outros países, é que as nossas eleições não focassem apenas na eleição de pessoas, a gente focasse também na eleição de temas, né? É muito frequente você aproveitar toda a estrutura, né, de uma eleição, que é cara, uma estrutura bem pesada, para incluir ali alguma cláusula de talvez tema polêmico, né, de desarmamento, de legalização de drogas, de aborto, para que o povo também possa participar dessas decisões e não fique apenas escolhendo seus representantes, né? Então, a experiência dos Estados Unidos, da Europa, vários países têm demonstrado que é interessante você incluir na cédula eleitoral também questões de mérito, né, digamos assim, em alguns casos. Óbvio que não para tudo, não precisa ser realmente um modelo de democracia direta, mas quanto mais direta e participativa for a sociedade, né, a democracia, melhor para todos nós, né? O povo, né, estará no comando. E aí penso também que os próprios juízes, né, vão poder utilizar desses mecanismos também para dar suporte às suas decisões. Tem uma teoria, para que eu ultimamente tenho estudado muito análise de dados, né? Eu tenho feito muito estudo de estatística, análise de dados para pesquisa quantitativa. E tem uma teoria na análise de dados que é a teoria da perna quebrada, né? O algoritmo, ele consegue prever melhor do que qualquer pessoa se alguém vai para o cinema, né? Ele consegue adivinhar melhor do que os pais, melhor do que o esposo. Se a pessoa quer ir para o cinema, o algoritmo vai identificar, você quer ir para o cinema. Mas se o algoritmo toma essa decisão e logo em seguida a pessoa quebra a perna, o algoritmo não é capaz de fazer um juízo de valor para perceber que isso vai alterar os planos. E, portanto, cabe, né, a meu ver, ao juiz, né, fazer essa análise de verificar a perna quebrada. O algoritmo ele vai dar uma decisão que vai funcionar bem em 60%, 70% das vezes. Mas vai ter aqueles outliers, vai ter aquela situação ali casuística, muito específica e singular, que vai precisar de uma análise, de fato, manual, né, digamos assim, não automática. E aí, nesse ponto, os juízes podem se valer desse poder preditivo que os algoritmos produzem, né, isso é muito bom, mas funcionando, né, como analistas críticos de dados para perceber justamente quando os algoritmos estão errados. E eles erram porque faz parte de qualquer predição, uma margem de erro. É a questão do pensamento flexível, né, professor Jorge? Os algoritmos, eles não conseguem, nunca vão conseguir, a máquina nunca vai conseguir ter o pensamento flexível que é próprio da nossa humanidade, da nossa própria evolução. Eu acho que tem aquele livro, Pensamento Flexível, Rápido e Devagar. Eu não lembro o autor agora, foi até uma indicação do professor Hugo II, e ele mudou minha mente em relação ao medo que a gente tinha das máquinas, né? A nossa humanidade, ela sempre vai ser necessária. Então, entra o papel dos juízes e também, né, dos demais atores da justiça. Exato. Professor George, a doutora Camille não pôde estar na live hoje, ela inclusive está nos assistindo, teve que ir em um compromisso em Brasília. Mas em nome dela e em nome de todos que fazem o Concede Convida, a gente gostaria de agradecer novamente a sua presença aqui hoje. Avisar o pessoal que está assistindo a gente que o edital para a submissão de artigo científico para o 3º Congresso Cearense, né, que está previsto para novembro, e se Deus quiser presencial, se der tudo certo, já está disponível no site, tá? Quem quiser aí ver os grupos, a gente está com 10 grupos de trabalho e a gente deixa esse espaço aberto, né, caso o senhor queira fazer alguma consideração. E só agradecer, né, o convite mais uma vez, né, e também esperar que seja realmente um evento maravilhoso como foi o passado e que seja presencial, né, para que a gente tenha esse gostinho aí também de aproveitar a parte boa, né, do contato pessoal. Professor, muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigada, professor. Obrigada a todos.
Até Até o mais, próximo até Concede logo, Convida. pessoal. Até o Grande próximo abraço. Concede Convida. Tá ótimo. Até logo.